O que é um evangelho caricatura? A caricatura nada mais é do que uma relevância que se dá a um traço do rosto ou da aparência física de alguém desproporcionalmente ao todo da aparência ou do traço físico. E quando nós falamos de evangelho caricato, é um evangelho onde você pega uma temática, uma doutrina, um relato bíblico e você dá uma ênfase a ela em detrimento do todo. Francis Chan escreveu um livro sobre o Deus esquecido, onde ele fala sobre a omissão da construção teológica em relação à doutrina do Espírito Santo na história da igreja. Ele diz algo interessante ali, ele diz que a igreja primitiva, no campo da teoria, tinha menos conhecimento sobre o Espírito Santo do que nós. Contudo, no campo prático, no campo da experiência, a igreja primitiva tinha mais experiência e tinha mais conhecimento do Espírito Santo do que nós. É interessante perceber que o Evangelho fala de boas novas, e essas boas novas falar, primeiro, do pecado, da queda do homem, das consequências do pecado, do juízo de Deus e da punição em relação ao pecado. E do outro lado da balança, nós temos o perdão dado por Deus, através do arrependimento humano, o sacrifício de Cristo, a misericórdia, a graça, e todos esses valores dos dois lados da balança devem estar equilibrados. Uma vez que eu dou ênfase ao amor em detrimento do juízo, ou falo do juízo em detrimento da misericórdia e da graça, eu tenho um evangelho caricato. Então é preciso que se tenha um equilíbrio. E quando eu falo aqui de evangelho caricato, eu quero trazer à luz, no campo pelo menos da teoria, da construção teológica, nós estamos vivendo uma enxurrada de produções, e são louváveis essas produções, em relação à doutrina pentecostal ou ao movimento carismático. Isso porque uma pesquisa recente mostrou que de todo o movimento protestante no mundo, 75% de todo esse movimento protestante se autodenomina pentecostal ou alega já ter tido uma experiência sobrenatural com a questão dos dons ou da ação do Espírito Santo. Então, todo esse legado que o movimento pentecostal tem trazido de um pouco mais de um século para cá, tem trazido agora produções literárias, por mais que também eu tenha que admitir que no campo da experiência, da prática, ainda há muito que se viver ou que se buscar em relação à atuação do Espírito Santo. Precisamos ainda de um avivamento, precisamos ainda ver, visualizar e experimentar tudo aquilo que o Espírito Santo tem para disponibilizar para a igreja através da ação dos dons na vida da igreja. Mas no campo da teoria temos tido algo que tem muito me preocupado, que a ênfase dada ao Espírito Santo, já se fala sobre ler o Antigo Testamento em uma perspectiva pentecostal. Isso é preocupante, porque, como eu disse anteriormente, o Evangelho é um equilíbrio. Eu não posso pegar a terceira pessoa da Trindade e, em detrimento de estarmos vivendo a dispensação do Espírito Santo, pegar esse álibi e construir toda uma teologia em relação ao Espírito Santo, quando nós temos vários outros fatores na balança que trazem esse equilíbrio. Eu tenho um texto que eu gosto sempre de meditar, que é João capítulo 15, versículo 13, que diz que quando vier o Espírito da verdade, ele não falará de si mesmo. E no versículo 14 diz que ele glorificará a Cristo. Então esse é o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo é sempre trabalhar nos bastidores. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós temos o Ruach Elohim, temos o Ruach Yahvé, que é a ação de Deus através do Espírito Santo de forma muito singela. E mesmo quando nós temos a dispensação do Espírito Santo a partir do Pentecostes, nós temos o que Cristo disse em João capítulo 15, ou capítulo 16, versículo 13 e 14. Primeiro, ele não falará de si mesmo. Segundo, ele virá para glorificar a Cristo. Então, eu diria até que o papel do Espírito Santo é o trabalho dos bastidores. Primeiro, mostrar ao homem o seu pecado, né? Mostrar para o homem que ele é um pecador, deixar bem claro na consciência do homem a respeito da justiça de Deus, do juízo de Deus, e glorificar a Cristo, apresentar, abrir os olhos espirituais para a mensagem do Evangelho. Temos que ter cuidado com essa perspectiva pentecostal, ou sobre essa grande ênfase ao Espírito Santo, primeiro, porque nós temos que ter um evangelho equilibrado. Segundo, porque todas as pessoas da Trindade, elas têm igual poder, elas estão equiparadas, não existe, o Pai não é maior que o Filho não é maior que o Espírito Santo, são três pessoas que formam uma única divindade. E o terceiro motivo porque temos que ter cuidado com essa ênfase pentecostal é porque o papel do Espírito Santo é um papel de bastidores, é um papel de trabalhar na mente do homem para que ele se arrependa e também para glorificar a Cristo. Ele não veio para falar de si mesmo, ele veio para glorificar a Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Jesus nos ajude a desenvolver uma teologia sadia, uma compreensão do Evangelho que não nos faça estar equivocados.